mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, sejam bem-vindos. O Livro dos Espíritos é esse livro muito especial que todos nós devemos conhecer, devemos estudar, é um presente da espiritualidade superior para nós. Então, sejam muito bem-vindos, que a gente possa seguir estudando esta bela obra. Estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e nós já iniciamos o tema que fala sobre os talismãs, deixa eu pegar aqui, poder oculto, talismãs, feiticeiros, não é? Tudo isso a gente sempre imagina, existem feiticeiros, será que os talismãs, aqueles objetos funcionam para nós como algo que vai nos proteger? Aquele objeto tem esse poder de mudar a nossa vida, de fazer com que os caminhos se abram? São coisas que nós sempre ouvimos falar e que agora está sendo abordado pelos espíritos, pelos queridos espíritos superiores através da obra de Allan Kardec. Então fique conosco, pegue seu livro, seu caderno. Para quem não me conhece, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Oi, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria é sempre renovada quando podemos continuar a estudar a doutrina espírita. E estudar significa debruçarmos sobre as questões, indagarmos, tirarmos dúvidas ou criarmos dúvidas, termos a vontade de pesquisar aquilo que nós não entendemos, e isso nos enriquece. Essa possibilidade, porém, só chega até você porque há também um grupo de pessoas que está atrás destas câmeras fazendo com que tudo funcione. Nós temos o Raul Mendonça, o Jefferson Souza, o André Gaspar, temos a nossa produtora Regina Prata, o Jefferson Carvalho, o Valdecir Lourenço, todos eles devotados para que o conjunto de ensinamentos da doutrina espírita, que aqui no Espiritismo Sem Mistério nós encontramos no Livro dos Espíritos, você também possa compartilhar, você possa sentir a importância disto em sua vida. E dando sequência aos nossos estudos dessa parte final do Livro dos Espíritos, no que fala a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós vamos dar continuidade àquele mesmo tema do poder oculto, das coisas ligadas ao desconhecido, os talismãs. Quem não tem, né? Um santinho na carteira, um pé de coelho. Quem que não vai atrás de uma coisinha assim, né? Vai me dar sorte. E isso é muito comum no nosso modo místico de imaginar as coisas. Existem religiões que se apegam a determinados símbolos ou a determinados objetos que fazem com que o seu adepto se sinta seguro, protegido. Então, vamos ver se isso funciona desse jeito mesmo. A nossa primeira menção ao slide inicial é talvez hoje o nosso último programa que você vai ver esse slide, porque nós certamente terminaremos essa temática deste capítulo no programa de hoje. Você verá aí o slide número 1, onde estão as referências da intervenção dos espíritos de modo simbólico, aí em imagem, no nosso mundo físico, tanto para o bem quanto para o campo negativo, valendo-se das nossas tendências. No bem, quando estamos pedindo ajuda, quando somos arrependidos, quando estamos pretendendo fazer boas coisas, então encontramos os espíritos luminosos. E no mal, quando nos entregamos a pensamentos ruins, ideias negativas ou a hábitos que são nocivos, vamos encontrar espíritos que são como nós, também se aproveitando das nossas fraquezas. E, na sequência, nós vamos ao primeiro slide do texto da pergunta 553 que a Solange vai ler para nós. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Bem, o que você entende dessa pergunta, Solange? A gente está vendo, nós vimos muito isso em filmes, não é? Práticas, fórmulas, pessoas, né, falando sobre determinadas fórmulas para que elas consigam fazer um feitiço e que elas obtenham um determinado efeito ou a ajuda dos espíritos para que algo seja realizado. Isso é muito, muito comum. Então, será que isso tem efeito? Kardec pergunta. Essas fórmulas que nós, bota lá no caldeirão, põe a asa do morcego, põe o olho do sapo, põe o rabo
do macaco e aí bota tudo borbulhando. Tô brincando, né, gente? Mas é mais ou menos isso para vocês entenderem que será que essas fórmulas, elas surtem algum efeito com relação à vontade, a atrair esses espíritos para que eles façam alguma coisa? Nós vamos encontrar, Solange, uma referência bastante interessante sobre isto nas práticas do exorcismo. Existem caminhos religiosos, notadamente o católico, em que o exorcismo é como uma cátedra, é uma fórmula de você conseguir afastar entidades, utilizando-se de objetos, seja crucifixo, seja água benta, seja fórmulas e orações em latim, falas específicas para expulsar o demônio, para manter o demônio intimidado. E, obviamente, essas praxes se tornam como que um hábito dessas religiões. Quando existe alguém com problemas, é muito comum uma pessoa que esteja em casa tendo sensações estranhas ou observando objetos que se movem ou coisas que acontecem e não são naturais na explicação científica, achar que é o demônio e tem algum espírito mau, então chama o padre para o padre fazer uma excomunhão, para fazer um exorcismo ali, não uma excomunhão, um exorcismo, tirar aquela entidade ruim daquele lugar usando o quê? Usando a ferramenta que o padre possui, que ele aprendeu no exorcismo da Igreja Católica, por exemplo. Então Kardec está se referindo a esses hábitos, a essas falas, essas orações em latim, essas falas de trechos da Bíblia, ou mesmo usando a água ou vela benta que eles trazem. Outros vão usar o quê? Vão usar defumação, vão queimar erva, vão fazer fumaça em outros caminhos religiosos, que eles acham que isso afasta um mau agouro, afasta entidades ruins. Outros vão usar sal grosso, vão botar sal grosso atrás da porta, em recipientes, vão jogar arruda pelos cantos. Então você vê que há uma série de condutas que não são apenas católicas, mas é que no catolicismo existe uma cátedra teológica, né? E que na prática muitas pessoas utilizam. E qual é o efeito? Qual é o efeito que isso tem sobre a vontade dos espíritos? A pessoa que detém este conhecimento, essas fórmulas e práticas, ela possui um poder superior aos espíritos? Qual pode ser o efeito disso neles? É a pergunta. Vamos então ao slide seguinte ver o que eles respondem. O efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Ou seja, se quem está fazendo isso acredita que realmente isso funciona, o efeito nos espíritos é que eles vão dar risada. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Então, caso não seja de boa fé, se eles estão fazendo isso apenas para impressionar, para mostrar que eles são poderosos e para pegar dinheiro de quem está ali submetido a eles, como muitas pessoas dizem, você tem que desfazer o trabalho que foi feito, traz para mim aqui tal coisa, e paga tanto que eu vou desfazer esse trabalho para você. Esses indivíduos são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Estas são coisas que nós precisamos ter em conta. Não existe nenhum tipo de ação ou simbólica, ou física, ou efetiva na fraseologia que possa colocar espíritos sob a dependência daquele que esteja ativando essa área do mundo invisível com base nesses tipos de simbolismos ou de eventos. Mas eu comprei na igreja que eu fui o óleo santo ungido e passei e eu me senti melhor. Isso você pode ter realmente se sentido melhor, mas isso é um efeito psicológico, naturalmente, não um efeito magnético do óleo. Aquilo é um óleo comum que alguém botou num vidrinho para você pagar, 150, 200 reais e poder levar para casa e ungir a sua família para proteger do mal. Nada disso impede que o mal esteja lá se as pessoas que estão lá dentro continuam sendo más.
Os espíritos dão risada se quem está acreditando nisso for uma pessoa de boa fé. Mas os espíritos vão ver que se a pessoa não é de boa fé e ela está usando a ignorância do outro para ganhar dinheiro, essas pessoas não são dignas de um respeito mais elevado, a não ser como a compaixão que se deva ter por qualquer criminoso, porque eles estão se locupletando do medo alheio para ficar ricos, para continuar intimidando, para exercer um poder que eles sabem que eles não têm. Eles não têm esse poder. É interessante porque ele ainda usa essa palavra, essa frase, ó, são patifes que merecem um castigo. Ou seja, são pessoas que realmente, né, são desonradas. Mas o que a gente pode ver também que é importante, nós vermos aqui os espíritos dizendo que esses espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ou seja, é o pensamento que está funcionando, não é a fórmula cabalística, não é o gesto, não é nada disso. O que está funcionando é o pensamento, essa vontade interior que acaba atuando e fazendo com que, por exemplo, a pessoa se cure. A ação do encarnado sobre qualquer espírito está lastreada na vibração e no poder moral que ele exerça naquilo que ele esteja falando. Um mentiroso pode exercer uma verborragia bastante atuante sem produzir efeito nenhum no espírito. Estas são condições básicas que nós vamos encontrar bem descritas também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Muitos que vão conversar com entidades acham que vão vencer essa tertúlia verbal apenas à força de palavras bem organizadas, quando de verdade lhes falta a essência, o amor verdadeiro pela entidade aflita. Lhes falta às vezes a vontade que esse amor chegue ao coração daquele espírito perseguidor. Então, quando há apenas uma disputa de vaidades, isso não dá poder nenhum ao encarnado para atuar sobre os espíritos. E qualquer exorcismo feito por uma pessoa que não tenha dignidade para que as suas palavras tenham uma força de ação magnética, íntima, naquele que está escutando, qualquer uma é uma fórmula vazia. Daí aquilo que mais importa é o que a pessoa sente, o que a pessoa é, porque de verdade isto penetra a entidade. Jesus ordenava aos espíritos, porque Jesus é o Senhor, Jesus é o comandante, é o supremo responsável por todas as almas neste quadrante, não só na Terra, mas nesse quadrante do universo. E Jesus tem autoridade moral. Não há ninguém, nenhum espírito que seja capaz de resistir à ação moral do Cristo. Porém, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, nós tentamos expulsar esse demônio desse garoto e nós não conseguimos. E Jesus lhe disse que aquele tipo de demônio era preciso ter muito jejum para fazer isso. O poder vinha dessa, não é da palavra dada, é apenas como pensavam os discípulos, né? Há certos espíritos que para que se obedeçam, para que eles tenham o poder sobre os espíritos, é preciso de muito jejum, ou seja, de muita pureza interna, de muita transformação verdadeira. Não é só falar. Mesmo com vontade, mesmo com amor, como falavam os discípulos. Bom, e Kardec, apesar disso, que tudo que foi dito, Kardec ainda se questiona. Bom, se essas fórmulas não surtem nenhum efeito, não é? Nós entramos na próxima pergunta que Kardec faz, que é a pergunta 553. Certos espíritos não têm, eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? Ou seja, se as fórmulas não têm efeito, por que os espíritos, a gente vê que alguns espíritos ditam fórmulas, né, cabalísticas, formas, né, com todas essas simbologias e etc. A gente está vendo que se trata da pergunta 553A. Ela é uma subpergunta da pergunta anterior, está também dentro da mesma 553, só que Kardec não a enumera, não põe número nela. Então nós estamos identificando com a letra A. E ele está se referindo a alguns espíritos que, ao tempo da pesquisa que Kardec faz sobre as leis espirituais, ele descobre que algumas entidades também recomendavam certas fórmulas, certas coisas que pareciam ter poder. Então ele pergunta:
Não há alguns espíritos que, se essas fórmulas não têm valor, por que eles estão recomendando que se faça isto? Se essas fórmulas são inúteis. Então, se vocês estão dizendo que não tem efeito nenhum, como se explica que certos espíritos estejam falando para se adotar determinados tipos de fórmulas? E aí, então, nós vamos para a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec. Sim, há espíritos que indicam sinais, palavras bizarras ou que prescrevem certos atos com a ajuda dos quais vocês fazem o que chamam de conjuração. Mas estejam bem seguros que são espíritos que zombam e abusam da sua credulidade. Portanto, não são espíritos elevados, não são espíritos sábios, não são espíritos de sabedoria. Eles são espíritos que estão levianamente brincando com você. Então você vai em algum lugar que se diz espírita, e lá nesse lugar algum espírito se manifesta e fala: ai, faz o seguinte, você vai na sua casa, toda terça-feira e quinta-feira você usa roupa amarela, e toda quarta, sexta e segunda você usa roupa azul. Então, eles estão te dando isso vai fazer você se sentir melhor, é um equilíbrio das cores na sua aura, e isso vai fazer você se reequilibrar e você vai estar mais em harmonia. Ah, é verdade? A nossa aura depende da cor que nós estamos usando? Não, não depende. Nossa aura é o resultado de nosso estado interior, de nossas emoções, de nossas vibrações mentais. O que tem a roupa a ver com isso? Mas a pessoa, Solange, ela é crédula, ela foi no centro espírita ou num lugar aí que diz que é espiritismo, e como o guia falou para ela, então vou fazer direitinho desse jeito. E ela fica se fantasiando aí de Pierrot ou Colombina, dependendo do dia da semana, só porque o espírito falou. Nós vamos encontrar isso, inclusive, na introdução do Evangelho. Na introdução do Evangelho, que muitos espíritas não conhecem, está dito isso, que existem espíritos que sabem tanto quanto os próprios homens, e alguns que sabem menos do que certos homens, espíritos. Não é porque eles são espíritos que eles estão capacitados. Kardec, que realmente é o primeiro a avaliar essas questões, nos educa a esse respeito. Que nós devemos recusar todas as coisas que não estejam de acordo com o bom senso e com as leis da natureza, as leis naturais. Isso deve ser repelido, ainda que venha dito por um espírito que usa um nome muito respeitável. Está escrito isso lá na introdução ao Evangelho. Então você vai perceber que esses espíritos estão dando risada, porque são espíritos levianos, são espíritos pseudo-sábios, eles querem fazer o encarnado fazer as bobagens que eles mandam e o encarnado aceita. E o encarnado acaba caindo nisso, porque para nós, para o encarnado em geral, é muito mais fácil você se utilizar de uma fórmula cabalística, de uma frase, alguma coisa assim, para você realizar coisas. É algo que é externo, é só você fazer esse pronunciamento para que as coisas se modifiquem. E isso não traz nenhuma melhora interior, ou seja, você não precisa se modificar para que as coisas aconteçam, você simplesmente fala as palavras mágicas e as coisas vão acontecer. Não exige de nós nenhuma mudança. E é exatamente isso, por isso que isso é as pessoas gostam tanto disso, né? Qual é o talismã, qual é a fórmula, o que eu preciso ter, o pé de coelho, a ferradura, porque isso vai me dar sorte, vai abrir o caminho para mim. Mas não é bem assim, nós vemos que tudo depende muito da nossa mudança interior. Isso não é novo, Solange, isso no Egito Antigo, quando o Egito está já na fase do declínio, você sabe que no Egito havia aquela maneira de cultuação ou de culto a muitos deuses. Era o politeísmo. Eles cultuavam vários deuses e todos estes deuses tinham sacerdotes que tinham templos. Eles tinham igrejas. Cada grupo de sacerdote tinha um grupo que construía um templo e mantinha esse templo. E as pessoas que viviam lá eram ignorantes, não tinham cultura, não tinham estudo. Elas dependiam muito porque elas sabiam que esses sacerdotes eles eram iniciados nos poderes esotéricos, no conhecimento que os próprios encarnados leigos não tinham. E só eles é que detinham este poder. Então o que havia no Egito era o seguinte: a crença de que quando você morre,
você vai passar por um julgamento depois de você passar o rio. E lá no julgamento tem uma balança. Você vai colocar o seu coração de um lado e vai colocar a justiça do universo, vai pôr a pluma, a pena da verdade. Se o seu coração é mais pesado do que a pluma da verdade, ele joga o coração para o crocodilo, como se você tivesse amaldiçoado. Esse é o simbolismo. E aí o que acontecia? Muita gente que estava no Egito não queria passar por isso. Não queria ter o seu coração jogado para o crocodilo. Então, eles iam em alguns templos e os sacerdotes vendiam umas oraçõezinhas que eles escreviam, milagrosas, oração milagrosa. E o cara comprava um pedacinho de papiro e o sacerdote dizia, quando você morrer, esse papiro tem que ser colocado no meio da sua múmia, porque a hora que você chegar lá, em vez de você pôr o coração, você põe o papiro. O papiro com esse escrito é um escrito poderoso. E aí você não terá o seu coração sendo devorado pelo crocodilo. Você vai passar na balança. Veja só como eles faziam. E a pessoa muito crédula, por acreditar no sacerdote, muito mais do que na lógica da lei do universo, comprava, e isso entrava o dinheiro para o templo, entrava o dinheiro para o sacerdote. Eles iam ficando mais ricos e mais poderosos naquela atitude nociva de enganar, de ludibriar o pobre do ignorante com um pedacinho de papel que eles mesmos faziam como se tivesse um feitiço oculto, poderoso, que só um sacerdote do templo poderia colocar naquele pedacinho de papel. E aí o povo pagava, com a certeza de que do outro lado eles iam poder ludibriar a verdade, né? Olha como isso é antigo, Solange. Né? Bem bacana. E Kardec continua fazendo então os seus questionamentos, porque olha aí, na pergunta 554 ele fala o seguinte: aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não seria então um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É uma pergunta interessante que Kardec faz com relação aos talismãs, ou seja, você ter esse talismã, será que é o que na verdade está atraindo? Não seria esse pensamento, essa confiança, dizer, você tem aquela pedra, você acha que aquela pedra vai te proteger, vai afastar maus espíritos de você, então você tem essa confiança. Então Kardec está perguntando, não é essa confiança, esse pensamento que está agindo para que essa pessoa obtenha um resultado? Na verdade não seria o talismã em si, mas sim esse pensamento de confiança. Porque Kardec começa a pôr em prática essas noções que os espíritos já lhe passaram a respeito do pensar, a influência do pensamento no atrair ou repelir espíritos. E ele está dizendo aqui, será que a gente não pode colocar o talismã no patamar de uma coisa que a pessoa confia, bem assim, com sua convicção bem intensa, e isso possa atrair bons espíritos para ajudá-la? Na verdade, o talismã seria apenas um imã que vai fazer a mente produzir boas ideias ou produzir um pensamento positivo, e aí isso possa redundar em benefício para ela? É a pergunta que Kardec está fazendo. Quer dizer, de uma certa forma não seria tão ruim assim. A pessoa tem a pedrinha lá, apesar da pedra, não é a pedrinha que vai causar, que vai surtir aquele efeito, mas vai causar na pessoa em si essa mudança de conduta, de pensamento, de vibração, na confiança que ela tem naquilo. É como quando uma pessoa está acostumada a usar um símbolo qualquer pendurado, uma cruz, ou um anel, ou uma pulseira, que ela sabe que aquilo vai lhe dar uma proteção. E ela estando com a pulseira, ela enfrenta as dificuldades, ela pode ficar com o carro com o pneu furado na rua de noite, ela não tem medo, ela se sente protegida. Aí, de repente, ela esquece de pôr a pulseira. Quando ela está no meio do caminho, ela fala, ai, minha pulseira, ai, meu Deus, e agora? Eu estou sem a pulseira, como é que você vai... Eu estou desprotegido, vai acontecer uma tragédia comigo. Então, essa postura psicológica é o que Kardec está querendo saber. Não pode produzir uma boa reação para a pessoa? Vamos ver a resposta que os espíritos dão a essa pergunta. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples
para crer na virtude de um talismã não tem objetivo mais material que moral. Em geral, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Quer dizer, uma pessoa que prefere andar com uma pulseira, ou uma correntinha, ou um talismãzinho na carteira para saber que ela está protegida, é uma pessoa que não tem uma elevação, que não faz uma ideia muito clara, muito mais nobre do que seja a divindade. Então, percebe-se que se trata de uma mente ainda infantil e que poderá atrair, por causa disso, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos que vão, não necessariamente que vão fazer-lhe o mal, mas vão ficar ali, né, brincando com as ingenuidades dessa criatura. Porque qualquer pessoa que confie mais num talismã do que na prece, do que na elevação mental, do que no sentimento nobre, está na faixa de vibração de espíritos que brincam com isso, chamados espíritos zombeteiros. Batedores e perturbadores, vocês vão encontrar lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, vocês vão encontrar a terceira ordem dos espíritos, os espíritos imperfeitos. Ele cita aqui, espíritos imperfeitos. São aqueles que, compostos de 5 classes, se dedicam a fazer as coisas do mundo material. São os levianos, são os impuros, são os pseudo-sábios, são os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Essa classe de zombeteiros são aqueles que zombam, que tiram sarro, que brincam, que usam as pessoas, se encontrariam na classe dos espíritos levianos, como eles comentam ali na pergunta 101, 102 do Livro dos Espíritos, são os gnomos, os trasgos, as sílfides, ficam fazendo brincadeiras, ficam escondendo coisas, como a gente costuma encontrar nas tradições dos celtas ou dos povos antigos. Então você vê que uma pessoa que acredita nisto está muito mais submetida à influência de espíritos que são destes tipos do que espíritos elevados, espíritos mais enobrecidos, para os quais ele não emite nenhum sinal de confiança. Ele confia no talismã, na correntinha, no pedacinho de papel que está na carteira. Mas e em Deus ele confia? Ah, não sei, não estou vendo. Quer dizer, é a história, né? A fragilidade, dependendo do estado visível ou materializado daquilo que é objeto da sua confiança. Ele confia mais no objeto do que na própria fé, na crença. E aqui, lembrando que os espíritos estão dizendo que é verdade essa questão do talismã, que existe essa ligação com o pensamento, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza e da intenção, e da elevação dos sentimentos. Ou seja, a gente vê que sempre tem que ter o ingrediente interior de pureza, de elevação de sentimento. Sem isso, gente, não tem talismã que funcione, não tem fórmula, não tem o que funcione. Porque tudo é ritual, é algo que é da boca para fora, é algo que é exterior. Sendo que essas questões interiores são as mais importantes. Pureza da intenção, elevação de sentimentos. Os espíritos sempre batem nessa tecla. Se as coisas precisam acontecer, se a gente quer que as coisas funcionem, se nós queremos ter essa proteção vibratória, tudo depende da nossa pureza de intenção, da nossa elevação de sentimento. Então, mas Kardec continua ainda com as suas perguntas, porque agora ele vai fazer uma pergunta sobre os feiticeiros. Feiticeiros, olha só o que ele pergunta. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Feiticeiro. Olha só que interessante. Qual é o sentido que nós devemos dar a essa qualificação de feiticeiro? Fulano de tal é feiticeiro. Ah, Beltrana, fulana, ela é uma feiticeira, nossa, da boa, nossa, forte, feiticeiro forte. Vocês já ouviram isso, né? Então. O que será, né? Podemos olhar a resposta? Você quer comentar, André, alguma coisa? Ó. A gente vai encontrar essa palavra ligada ao fazer, né? Em espanhol é hechiceiro.
E hechos são os feitos. Feitos que são atitudes. Então, essa qualificação de feiticeiros é aquela que se atribui a pessoas que, na terminologia antiga, ocultista, são os que fazem, que manipulam as leis, que usam o que os outros desconhecem para obter determinados efeitos. São feiticeiros. E isso, Kardec quer perguntar aos espíritos que significado se dá a essa palavra dentro daquilo que eles podem orientar Kardec. Vamos então ver a resposta. Aqueles chamados feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não compreendem, acreditam que são dotadas de uma força sobrenatural. Os sábios, frequentemente, não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Então você observa que essa postura feiticeiro não quer dizer necessariamente uma conduta, uma pessoa que só faz o mal. É uma pessoa que faz. Como ele tem um poder magnético, ele tem conhecimentos que são pouco conhecidos por outros, ele faz coisas que os outros não sabem como é que ele consegue. E é a comparação, por exemplo, que os espíritos fazem com os sábios, que muitas vezes conseguem realizar coisas que são próprias de pessoas que fazem milagres, milagreiros, são magos. Os magos que fazem magia, coisa que a pessoa não entende. Então você observa que quando são pessoas de boa fé, essas coisas são empregadas para fazer coisas positivas. E isto é o quê? É uma ação que pode levar a pessoa a achar que ela é mais poderosa do que as outras. O processo mediúnico vem explicar bastante essa capacitação e que, diferente do que muitos pensam, não é exclusividade de apenas um indivíduo, não o qualifica para ser superior aos outros, não faz com que ele seja considerado melhor ou mais nobre só porque tenha a capacidade de enxergar no que ele chama de segunda vista, ou de fazer curas, como a gente observa em alguns casos dos fenômenos mediúnicos em todas as religiões, não só na doutrina espírita. Mas os que ignoram o processo vão dizer que o cara é feiticeiro, ó. Fui lá, estava com uma dor no joelho, o cara botou a mão em cima assim e falou quando eu saí de lá não tinha mais dor nenhuma. Isso é feitiçaria, uma coisa que eu não sei entender como é que é, mas eu sei que o cara é poderoso. É assim que as pessoas leigas vão explicar o fenômeno, não é, Solange? Todas as vezes que a gente não tem uma explicação científica, racional para a coisa, às vezes a gente, ou melhor, todas as vezes que a gente não compreende aquele fenômeno que a gente está vendo, nós temos esse costume de achar que é algo sobrenatural. E na verdade o que os espíritos estão dizendo, existem formas, fatores, existem meios das coisas acontecerem que eventualmente nós desconhecemos, mas que nem por isso é algo que vem em decorrência de um feitiço. E na sequência nós vamos ter uma explicação interessante de Kardec. Vamos ver? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então observamos que a doutrina espírita, ao nos trazer as orientações do magnetismo, das leis vibratórias, da interferência do mundo espiritual no mundo material, nos permite abrir todo um campo de entendimento àquilo que antes era considerado de milagre ou considerado como feitiçaria, que é o efeito de uma coisa que as outras pessoas não podem compreender como acontece. Nós vamos ter no livro
O último livro que Kardec publicou, quando estava encarnado, que é a Gênese, nós vamos ter uma parte da Gênese que tem a função de explicar os milagres e as predições que o Espiritismo explica. Por que eram milagres? Porque pareciam coisas assim anormais. Mas com a chave da ação magnética, do poder de compreensão que a ciência atual ou o estudo pôde iluminar, o homem percebe que, de verdade, aquilo que pode ser considerado miraculoso está ligado a uma lei natural. Não tirando, obviamente, o poder do Cristo, que fez todas essas coisas. Porque o que o Senhor fazia era exatamente aplicar o seu conhecimento sem desejar impressionar ninguém como se ele fosse um prestidigitador, como se ele fosse um desses mágicos como a gente vê tantos aí fazendo show de televisão. Jesus multiplicava pão, Jesus modificava o organismo doente, Jesus fazia coisas que as pessoas não entendiam como era possível, como fazer a água se transformar em vinho, e no entanto, isso tem uma causa científica, uma causa que é explicado pela doutrina espírita, e você poderá encontrar essas explicações na obra A Gênese, que fala das predições, dos milagres na visão da doutrina espírita. É justamente quando você conhece o fenômeno magnético que você compreende muitas das coisas que na Bíblia parecem misteriosas, ou até parecem feitiçarias. Imagina, Jesus chega numa festa de casamento, não tem mais vinho, ele manda trazer a água, põe a mão lá, faz uma prece e a água vira vinho. Oh, meu Deus, esse cara é poderoso, né? Mas não é um poder oculto, mas é um poder que as pessoas ignoram. Jesus sabia como fazer. A gente um dia vai aprender. Tanto que Jesus disse, vocês são deuses. Se vocês quiserem, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, se vocês tiverem fé. Mas aí, nós vamos para a pergunta, se você tem alguma coisa para comentar, Solange, pode falar. Não, eu então queria dizer que, para a gente ter uma noção da importância do estudo desse livro aqui, Livro dos Espíritos. Por isso que o programa Espiritismo Sem Mistério, porque o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, ela tira esse véu das coisas místicas, das fórmulas cabalísticas. Ele tira isso e explica com clareza para nós como esses fenômenos acontecem, o que está por trás dessas visões, dessas predições, o que está por trás dessas coisas que nós muitas vezes consideramos como feitiçarias, bruxarias, coisas que vêm lá de trás. E não, agora a espiritualidade nos envia esse Consolador prometido. E é por isso que é tão importante a gente fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, porque isso a gente acaba compreendendo tudo de uma forma muito mais simples, muito mais claras. Bem lembrado, Solange, o nosso programa se chama isso exatamente para que você não fique mais tendo medo de fantasma, tendo medo de notícias ruins, como se fossem maldições que vão cair sobre você. Não, aprenda. Quando você aprende, você se liberta. E agora nós vamos para uma pergunta importante. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Vemos isso em Jesus, por exemplo, mas vemos isso em várias outras pessoas ao longo da história. Pessoas que tinham o poder de curar pelo simples toque. Colocar a mão e a pessoa que estava doente se ver livre da enfermidade, livre da dor. Então, Kardec quer que os espíritos confirmem. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Vamos ver a resposta dos espíritos. A força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras por pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. E aí, Solange? Explica. Aqui está bem claro, gente. Vamos lá, pode pôr o slide de novo para a gente dar uma passada, né? Está dizendo assim, deixa eu colocar aqui. Primeiro que pode realmente existir, a gente precisa
pensar que realmente existe essa possibilidade de curar pelo simples toque. E os espíritos já começam dizendo de que maneira? A utilização dessa força magnética. Existem pessoas que possuem essa força magnética que podem realmente realizar essas curas. Mas é importante que isso está alicerçado na pureza de sentimento e numa vontade muito intensa de fazer o bem. E porque nessas condições os bons espíritos ajudam a pessoa. Você tem a boa companhia de espíritos elevados. Eu já vi tanta gente dizer, eu sou médium de cura, eu trabalho lá no centro tal, e é um fumante inveterado, toma suas biritas no fim de semana. Como é que ele pode atrair bons espíritos se de verdade ele se polui para depois ele poluir outros? É complicado isso, você não acha? Um médico que vai operar dentro do centro cirúrgico de um hospital, que chega enlameado, acabou de sair do rally rola dele lá com o jipe, foi pro hospital operar sujo. Desse jeito, não dá certo, não é mesmo? Então, isso não atrai bons espíritos. Mas quando o indivíduo tem sinceridade, boa vontade, amor ao próximo, espíritos amigos podem multiplicar as forças e atuar junto daquele que está encarnado para que ele seja uma ferramenta que faça a cura chegar ao que está precisando. Porém, eles fazem sempre a ressalva que a Solange vai continuar. É preciso a gente tomar cuidado com duas coisas. A primeira é a forma como essas questões estão sendo narradas. Porque tem pessoas que exageram, que extrapolam, que acham que aquilo é maravilhoso, que aquilo lá é algo se encantam, divino, né? Ficam encantadas por aquele fenômeno. Então isso é algo que a gente tem que ter um certo cuidado. E a outra coisa que nós devemos desconfiar, e esta é muito comum, que é o caso de pessoas que têm interesses naquele fenômeno, em ganhar alguma vantagem com a realização desses fenômenos, explorarem aquelas pessoas que são ingênuas, que são crédulas. Então eles utilizam desses mecanismos para manipulação, para obter ganhos pessoais. Isso a gente tem que estar muito atento. Então nós já vamos para o slide 15, que fala sobre a última questão deste trecho do Livro dos Espíritos que nós vamos terminar hoje. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? A maldição que alguém lançou para sua descendência, ou as bênçãos que alguém deseja para uma pessoa, será que isso realmente pode atrair para eles o bem ou o mal? Vamos ver a resposta. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, ou mais frequentemente, maldizem-se os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Bênção só atua sobre quem merece recebê-la, e a maldição só chega para aquele que realmente abre o campo à maldade. Portanto, não há maldição ou bênção que altere o caminho daqueles a quem ela se dirige. É importante que nós nos lembremos disso. Porém, é importante mais que a gente aprenda, mesmo que a gente seja muito atrasado, que a gente aprenda a usar a nossa palavra sempre para bendizer. Porque a maldição é uma expressão da maldade que ainda carregamos em nós mesmos. E isso não nos ajudará em nada. Só vai atrair entidades iguais. Não é mesmo? E a gente tem que lembrar que o nosso pensamento, ele é matéria. E quando você endereça uma maldição, algo ruim a uma pessoa, isso vai como uma pedrada numa vidraça. Você pode atingir essa pessoa. E é lógico que essa pessoa só não será atingida se ela tiver essa proteção pessoal, essa boa vibração. Mas senão, como é difícil a gente conseguir isso, né, todo dia? Nós vamos ser muito responsáveis por aquilo que nós desejamos. Que a gente não faça maldade nem em pensamento para ninguém. Okay? Gente, acabamos o nosso programa. Nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. E vamos lá, pega seu livro, novo tema, e vamos continuar estudando essa beleza. Isso aí, grande gente. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.
termina aqui. Espiritismo sem mistério.